Oi, gente, vocês lembram que o Bolsonaro teve o passaporte dele apreendido por causa das investigações? Pois é, ele pediu para ir para a posse do Donald Trump, mas o seu pedido foi negado. Fascista vai ter que ficar aqui assistindo pela televisão e deveria estar mais preocupado com a prisão dele, que deve estar a caminho, porque a denúncia deve acontecer ainda esse ano. Agora, ele revelou que a coisa de imbrochável, claro, era tudo uma fraude, né? Porque o convite do Trump, segundo ele, fez ele parar de tomar Viagra. Essa história dele de se dizer imbrochável é uma coisa curiosa, né? E tudo tem a ver com o Trump, né? O convite do Trump, né? A coisa dele se prostrar assim de quatro para os Estados Unidos mais uma vez, né? Mas é interessante porque ninguém tinha perguntado para ele sobre essa história do se ele brocha ou se ele não brocha, mas ele ficou gritando isso. Tava querendo compensar alguma coisa e alguma frustração entre quatro paredes. A gente tem que lembrar o Bolsonaro que esse tipo de coisa é problema dele, da mulher dele, sabe? A gente não tem nada a ver com isso, tá? Mas ele fica querendo introduzir isso de novo no debate, né? Enfim, é uma situação realmente constrangedora. Como é constrangedor o fato dele querer ir para os Estados Unidos para a comemoração fascista de lá, quando ele está investigado por tantos crimes. Como relembrar é viver? Eu vou relembrar com vocês rapidamente os crimes. Fraude do cartão de vacina, ladrão de joias, porque tudo indica que ele teria roubado várias joias para enriquecimento ilícito, tentativa de golpe de Estado, com reunião com militares para realizar o golpe de Estado e, por fim, os diversos crimes na pandemia, falando contra vacinas, divulgando notícia falsa, misturando vacina com AIDS e tal. Esses os quatro que eu lembrei assim só de cabeça, porque se a gente for pegar a folha corrida do Bolsonaro, começa lá atrás com ele querendo explodir o quartel, não é? Então, já deveria ter sido parado lá, mas o jeitinho brasileiro, vocês sabem como é, acabou não acontecendo, né? O Alexandre de Moraes disse que o cenário continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão para se furtar a aplicação da lei penal. Esse juridiquês, aliás, o juridiquês do Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet, eu vou explicar aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tentativa de evasão para se furtar a aplicação da lei penal é assim: o Bolsonaro pode dar no pé para não responder à justiça e não ser punido pela justiça brasileira. Ele pode correr, seu fujão, entendeu? Ficar lá nos Estados Unidos e não querer voltar. Tentar pedir pro Trump: ei, Trump, garante o asilo aqui. Lembrando que o Bolsonaro já tinha dado sinais que poderia pedir asilo político e ir para alguma embaixada, não é? Se eu não me engano, a embaixada da Turquia, não é? Ele poderia ir para a embaixada da Turquia, ou Turquia ou Hungria. Eu não me lembro de cabeça. Essa eu vou ter que olhar. Enfim, ele foi impedido de sua viagem aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. Essa é a quarta vez que o STF rejeita o pedido de restituição do documento. Na decisão, Moreira afirmou que não há dúvidas de que o cenário que motivou a apreensão do passaporte permanece inalterado. Segundo o ministro, não houve nenhuma mudança factual que justificasse a revogação da medida cautelar. Né? Ele destacou ainda que Bolsonaro continua demonstrando indícios de que pode tentar deixar o país para escapar a uma eventual responsabilização penal. Né? Enfim, disse ele. Enfim, para se furtar a aplicação penal, tudo aquilo que a gente já sabe e tal. Moraes também saltou: após o indiciamento, Bolsonaro teria cogitado pedir asilo político em outro país. O documento menciona ainda o apoio do deputado Eduardo Bolsonaro, que teria intermediado o convite para a cerimônia de Trump. Segundo o ministro, a defesa de Bolsonaro não apresentou elementos suficientes para comprovar a oficialidade do convite. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido e tal durante a operação que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, todo mundo sabe, né? O Gonet disse o seguinte: que não há interesse público relevante que justifique a liberação da viagem de Bolsonaro, ressaltando que o ex-presidente não desempenha função oficial que exija sua presença na cerimônia. Traduzindo para português claro: Bolsonaro, você foi derrotado na eleição, está inelegível, não representa o Brasil e não tem motivo para você estar lá, a não ser fugir da justiça. Esse parece ser a sua motivação, né? A sua motivação, né? Aqui, ó, só a manifestação completa da Procuradoria-Geral da República, né? Em seu parecer, o procurador argumentou
que o pedido apenas pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Ou seja, você não precisa estar lá. Na sequência, a PGR deixou claro que Bolsonaro não tem qualquer autoridade para se sentir representando o Brasil, onde quer que seja. De fato, ele não representa. Não há tampouco na petição evidência de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida de cautelar em vigor. Aí lá vem o juridiquês com força total. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua na cerimônia oficial dos Estados Unidos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você não é representante do Brasil em nada. Para que você vai lá? Para querer aparecer? Para querer mostrar que o neofascismo brasileiro está vivo? Não precisa. Não é necessário. O acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente de que o interesse público que determinou a proibição da sua saída deva ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse do presidente da República do país norte-americano. Enfim, mas o risco de fuga está muito evidente. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Bolsonaro está muito preocupado, né, em querer aparecer lá nos Estados Unidos, mas ele devia estar preocupado com as denúncias e com a grande chance de prisão. Grande chance de prisão e condenação. Aliás, eu tenho uma tese que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, e quero que vocês compartilhem esse vídeo e comentem botem nos comentários o que é que vocês acham dessa minha tese, que eu acho que a extrema-direita está preparando no Brasil a agenda do perdão ao Bolsonaro. Vou explicar. Se Bolsonaro for condenado, e tudo leva a crer que ele vai ser condenado de alguns desses processos que ele está prestes a ser denunciado, já foi indiciado, falta ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, algo que deve acontecer nos próximos 2 meses. Como ele deve ser condenado, a agenda da extrema-direita vai ser, para 2026, entre outras coisas, o perdão ao Bolsonaro. A utilização do presidente da República eleito, eles vão tentar eleger alguém da extrema-direita para perdoar o Bolsonaro e perdoar os crimes daqueles que tentaram acabar com a democracia brasileira no 8 de janeiro. E os outros presos. Braga Neto, que já está preso e tal. Enfim, e aí a pergunta que eu vou fazer para as pessoas é: se você concorda com o crime e com a destruição e a tentativa de destruir a democracia, o candidato é o candidato da extrema-direita. Tá muito claro que vai ser isso aí, gente. Tá muito claro que vai ser isso daqui até o dia da eleição, não é? Eles vão estar propagandeando isso. Agora, que é bom ver o Bolsonaro ter esse pedido negado e ele ter que ficar por aqui, melhor seria se ele já tivesse com a tornozeleira eletrônica, já tivesse denunciado e caminhando para a sua condenação. Porque os crimes que essa figura e seus aliados cometeram contra o Brasil não podem sair impunes. E agora, garantir que em 2026 um candidato da extrema-direita seja derrotado nas eleições é claramente uma luta pela própria democracia brasileira. Porque se um candidato da extrema-direita for vitorioso, eu não tenho dúvidas que o candidato da extrema-direita vai estar preparando um perdão por esse crime, não só do Bolsonaro, mas dos outros golpistas. Então, é importante fortalecer canais como o nosso que fazem esse tipo de denúncia, inclusive antes do fato, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. O curso sobre o pensamento político de Marx, se encontra o link já no comentário fixado. E se você gosta muito, pode virar membro ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. O pix também se encontra no comentário fixado. Um abração, gente. Tchau, tchau.